Fala galerinha, e aí como estão vocês? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. E hoje estou trazendo um vídeo aqui para vocês um pouco diferente. O vídeo de hoje aqui eu estou trazendo para vocês o guia de estratégia de estudo de física, onde em minha jornada como monitor eu pude observar que muitos estudantes têm algo em comum. Eles sempre reclamam de física. E às vezes é porque eles não conseguem estudar de maneira efetiva e acabam achando que a disciplina é difícil. Mas não é. Então estou trazendo aqui para vocês um guia de estratégia de estudo para provar a vocês que a física, quando ela é bem organizadinha, ela pode ser top, ela pode ser 10. Trouxe aqui para vocês 10 perguntas, e essas perguntas aqui foi selecionada de acordo com as perguntas, né, que eu fui ouvindo ao longo deste período de experiência como monitor, e trouxe aqui para compartilhar com vocês. E aí, vamos lá? Então, gente, a primeira pergunta aqui que eu trago para vocês é o seguinte. Às vezes muitas pessoas me perguntam, João, como começar a estudar física? Porque, primeiro, a gente tem que entender o que é a física. A física, gente, é uma ciência. Eu vou dizer assim, que a física ela é a poesia da natureza. Porque tudo aquilo que a gente conhece, desde o cair de uma folha, a grandes explosões de estrela, é tudo escrita através da física. E que representa isso? A matemática, não é? Então, o que seria a física? A física ela é uma ciência que ela tenta desvendar, tenta descrever todas as ações da natureza e suas consequências, seus fenômenos. Então, como estudar física? A primeira coisa, a primeira dica que eu digo aqui para vocês é vocês sempre estar lendo os conceitos básicos, entender tudo aos poucos. Por exemplo, não adianta eu querer já partir para fazer os cálculos se eu não conseguir entender aquele conceito teórico simples. Por exemplo, cinemática. O que é a velocidade? A velocidade a gente sabe, né, que é a variação de um espaço sobre a variação de tempo, não é isso? Então, o que adianta eu não entender isso e já querer fazer as contas? Então, o primeiro passo de como estudar física é vocês começarem a entender o conceito básico. Aí, depois daí, quando vocês começarem a entender esse conceito básico, vocês vão progredindo ao longo do tempo. Beleza? E aí, vamos para a próxima pergunta? A próxima pergunta é: como lidar com fórmulas extensas e complexas? Talvez essa aqui seja uma das perguntas mais perguntadas por vocês. Como lidar com essas fórmulas? Realmente, a física ela existe uma fórmula para tudo. Para tudo, tudo existe. Mas como memorizar isso? A resposta é simples, praticando. Então, após você ter estudado o conceito básico de como funciona determinado fenômeno, vocês praticam. Vocês pegam exercícios, vão ali e resolvem. Existe algum insight, né, hoje, como o Brasil Escola, o UOL Educação, que são sites interessantes para quem quer aprender. E após os assuntos deles, tem muitos exercícios. E ali vocês podem estar praticando. São exercícios direcionados, tem exercício de universidades, exercício de Enem, de vestibulares. Então, existe uma diversa gama, variedade de como você está realizando esses exercícios. Beleza? Então, vamos para a próxima. A próxima pergunta é: como abordar os problemas práticos? Porque tem muitos alunos que eles não conseguem pegar a aplicação teórica e aplicar de forma prática. Às vezes o aluno ele consegue entender o conceito por trás, mas ele não consegue pegar aquele conceito, vir e fazer a resolução daquele problema. Então, mais uma vez, eu vou pegar até a resposta anterior. Como resolver esse problema aqui? Praticando. Porque quanto mais vocês praticam, essa aqui, ele vai ficar bem mais afiado. E assim vai ajudar vocês a estar resolvendo qualquer tipo de exercício. Pratique, pratique. Se você estudou a lei de Newton, tenta fazer umas 10, 15 questões para fixar. E quando você se deparar em uma situação dessa, automaticamente seu cérebro vai estar tão acostumado que automaticamente você já vai... Eita, gente, travou aqui, não ligue não. Vocês já vão estar pensando sobre a solução desse problema. Fechado? O próximo, como melhorar a compreensão dos conceitos abstratos? Esses conceitos abstratos são aqueles conceitos que a gente não consegue imaginar. São aqueles problemas que fica muito imaginário, a gente não consegue enxergar, ver e entender o que é aquilo. Então, qual é a melhor maneira de a gente fazer isso? Experimento mental,
ou vocês fazerem analogia com algo. Por exemplo, João, me fale um exemplo desse conceito físico abstrato. Um conceito físico desse abstrato é o quê? A condução de calor sobre um condutor metálico. Vocês não conseguem perceber. Você só consegue perceber o quê? Quando você toca. Outro exemplo que vocês podem estar fazendo analogia entre equilíbrio térmico é quando a gente está aquele calor, aproveitar, né, que a gente está no verão, e a gente quer tomar aquela coquinha gelada. Só que a gente compra geralmente uma coquinha numa temperatura mais ou menos. Você coloca gelo. Então, quando você coloca gelo, depois de um tempo, tanto a Coca-Cola, tanto o gelo, eles vão entender o que? Está em equilíbrio térmico, ou seja, eles vão ter a mesma temperatura. Isso é o quê? Isso é uma analogia com equilíbrio térmico de troca de calor, não é isso? Então, vocês podem estar utilizando essas analogias para mensurar, para entender melhor como funcionam esses conceitos físicos. Vamos lá para a próxima? A próxima maneira, qual é a melhor maneira de revisar os exames de física? Essa revisão de exames, geralmente os estudantes, eu vou dizer isso porque eu sou estudante também, viu gente? Geralmente deixando para estudar determinada disciplina quando a gente vai fazer uma prova. E às vezes falta o quê? Um dia. Às vezes a gente estuda até em cima da hora mesmo. A física, como vocês sabem, ela existe bastante conteúdo, existe bastante coisa. Então vocês não podem deixar para estudar em cima da hora. Vocês têm que fazer um cronograma, vocês têm que se organizar e ver quanto tempo na semana você vai estudar. Se você vai estudar 1 hora por semana, vai estudar 2 horas por semana, isso aí fica a critério de vocês. Então, a dica que eu dou aqui para essas perguntas é vocês criarem um cronograma e vocês porem em prática, vocês se policiarem. Então, quando vocês conseguem se organizar, vocês conseguem estudar todas as disciplinas e sobra tempo para vocês ir tomar açaí, vocês ir no cinema, na balada, na festa, enfim, fazer suas coisas pessoais. Isso aqui não serve somente para física, serve também para as outras disciplinas, para biologia, para química, enfim. Então, quando vocês se organizam, quando chega próximo da prova, vocês só vão fazer aquela revisada, como seu cérebro ele vai estar bastante afiado, automaticamente você vai lembrar de tudo aquilo que você já vem estudando. Beleza? Então, aqui, nunca deixe assunto acumulado e estude antes. Crie um cronograma e se organize. Próxima pergunta. Como lidar com a matemática envolvida na física? Eu tenho certeza que essa aqui é a pergunta que eu mais ouvi ao longo desse período. Como fazer essas contas? Às vezes, o estudante, o aluno, ele consegue até compreender o conceito físico por trás, mas quando traz para a resolução desses questionários, esses problemas de física, fazer o cálculozinho, às vezes não sai. Porque às vezes a deficiência, ela está na matemática básica. Então, João, como a gente resolve isso? Simples. A gente estudar a matemática básica. A gente revisar as 4 operações, ver potenciação, porcentagem, probabilidade. Então, a gente sempre tem que estar vendo também esses conceitos matemáticos. Porque quando você domina o conceito matemático, qualquer conta, tanto na física, tanto na química, vocês conseguem solucionar de maneira assertiva e efetiva. Então, sempre, se está em dúvida da trigonometria, vá ali no livro de matemática, no site, revisa. Que quando você for ver cá em física novamente, vocês vão achar mais fácil, porque vocês já revisaram e vocês já estão acostumados com aquele assunto. Outra pergunta aqui é melhor estudar sozinho ou estudar em grupo? Essa pergunta aqui, ela depende de cada um. Mas eu vou falar um relato que eu fazia e faço aqui ainda na UFRB. Geralmente eu pego o conceito, eu estudo a teoria sozinho para absorver o conteúdo e depois que eu começo a entender o assunto, eu passo a fazer exercícios em grupo junto com meus amigos. Aí ali a gente acaba trocando alguns insights, algumas ideias. Aí às vezes quando eu não consigo fazer uma questão, meu colega consegue, aí já me explica. E assim a gente vai trocando informação. E eu acredito que dessa maneira ela é bastante afetiva. Mas só ressaltando aqui que isso depende muito de aluno para aluno. Tem pessoas que conseguem estudar sozinho e tirar notas boas. E há pessoas que precisam de ajuda de uma ou mais pessoas para estar aprendendo. Então aí fica a critério de vocês. Como lidar com a carga de trabalho? Muita gente reclama que a física é muita coisa, como a gente já viu em umas perguntas anteriores. Então aqui a resposta é bastante simples. Criar um cronograma e se organizar. Assim você consegue
fazer tudo para sua vida de maneira certinha, sem atrapalhar nada. Agora, tem uma coisa que você tem que fazer, se policiar. Se eu marquei para estudar física toda quarta-feira às 8 horas, eu vou estudar todas as quarta-feiras às 8 horas. Pode haver contratempo? Pode. Se você não conseguir estudar porque aconteceu, eu fiquei gripado, enfim, outros contratempos, você estuda em outro período, em outro momento. Mas sempre, gente, tente estudar, se organize. Não deixe acumular carga de trabalho, não, que isso vai ser ruim até mesmo para vocês. Outra pergunta que eu escuto muito: como usar recursos online e tecnologia para estudar física? Com o avanço tecnológico, eu gosto de dizer que a física ela ficou mais divertida. Por exemplo, na turma híbrido B, onde eu fui monitor de física, alguns assuntos eu levava alguns vídeos mostrando alguns experimentos no qual eu não conseguiria mostrar para eles presencialmente. Então eu mostrava o vídeo, aí tinha algumas pessoas, alguns vídeos bastante dinâmicos, que acabavam entretendo os alunos, eles ficavam prestando atenção. Então hoje existem diversas plataformas que ajudam você a compreender. Tem o YouTube, que existe diversos experimentos, diversos professores dando aula, dando dicas. Tem o próprio Facebook, o TikTok, o Kawaii, o Instagram. E também existe um site que eu gosto muito chamado Colorado, que é um site desenvolvido pela Universidade do Colorado, onde vocês conseguem fazer experimentos virtuais. Tem um experimento que eu gosto muito, que é que tem um circuito com capacitores e resistores, onde você começa a brincar com a resistência equivalente desse sistema. E ali você vê a intensidade de iluminação da lâmpada. E ali fica a seu critério. E assim vocês conseguem compreender as leis de Ohm através dessa brincadeira. Então, essa tecnologia ajuda você a ter um pensamento melhor, ajuda você a compreender, enxergar melhor. Então, use e abuse dos recursos online. Não use somente para dar curtida, ganhar like. Não, estude também, que eu garanto que vocês vão se desenvolver muito. E o que fazer quando surgir algumas dúvidas durante o estudo? Gente, se vocês estão estudando, surgiu dúvidas, pergunte. Não guarde. Não guarde. Porque quando vocês guardam aquela dúvida ali, vocês podem estar prejudicando o futuro de vocês. Ah, mas como assim prejudicando, João? Não estou entendendo. Por exemplo, eu tenho uma dúvida a respeito de ondas. Eu vou fazer a prova do Enem. Chega lá, cai a bendita questão que eu estava em dúvida e não perguntei. Isso acontece, gente. Acontece. Já aconteceu comigo isso. E eu posso afirmar que isso acontece. E foi exatamente a mesma pergunta que eu fiquei com vergonha na época de perguntar ao meu professor de física e caiu na prova do Enem. E eu errei a questão. Se eu tivesse perguntado, minha probabilidade de acertar seria o quê? Muito maior. Então, se você estudar e surgiu alguma dúvida, pergunte ao seu professor, pergunte a algum colega, usa a internet, vá lá no YouTube, bote lá sua dúvida, use também os novos chats de inteligência artificial, né? Que tem o Bing, tem o famoso chat GPT. Utilize eles também para estar tirando a dúvida de vocês. Não guarde. Se tiver dúvida, pergunte. Não tenha medo. E não ligue se os outros, você pensa que os outros vão te julgar. Não. Às vezes a sua dúvida também pode ser a dúvida do colega do lado. E assim você também, de maneira indireta, está ajudando ele também. Então, se tem dúvida, pergunte, não guarde. Galera, essa aqui foi algumas perguntas que eu separei para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essas perguntas aqui possam estar esclarecendo a mente de vocês e que vocês consigam montar uma estratégia de estudo e que vocês consigam desenvolver suas habilidades de física. Basta você querer e correr atrás, que todo mundo consegue compreender a física. Então, galera, obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal, dá o likezinho, joinha e eu aguardo vocês no próximo vídeo, viu? Valeu, galera. Tchau, tchau. Abraço.